Narração de livro elaborado por Cristiane Batista. Deixe seu gostei, inscreva-se, sucesso. Tentativas de libertar a individualidade da psique coletiva. Jung. A. Restabelecimento regressivo da persona. O colapso da orientação consciente não é assunto negligenciável. Corresponde a um fim de mundo em miniatura, como se tudo voltasse de novo ao caos original. O indivíduo sente-se abandonado, desorientado, como um barco sem leme entregue ao capricho dos elementos. Pelo menos, assim parece. Na realidade, porém, mergulhou de novo no inconsciente coletivo, que assume a direção. Poderíamos multiplicar os exemplos dos casos em que, no momento crítico, um pensamento salvador, uma visão, uma voz interna imprimem uma nova direção à vida, com um poder de convicção irresistível. Provavelmente seria possível mencionar outros tantos casos, em que o colapso significou uma catástrofe que destruiu uma vida. Em tais momentos as ideias mórbidas podem enraizar-se, ou então todos os ideais desaparecem, o que não é menos desastroso. No primeiro caso, desenvolve-se uma excentricidade psíquica ou uma psicose, enquanto que no segundo se manifesta um estado de desorientação e desmoralização. Se os conteúdos inconscientes chegarem, porém, à consciência, inundando-a com seu misterioso poder de convicção, propõe-se a questão, de que modo o indivíduo reagirá. Será dominado pelos conteúdos. Aceitá-los-á credulamente. Rejeitá-los-á. Deixarei de lado, por agora, a resposta ideal, isto é, a de uma compreensão crítica. O primeiro caso significa paranoia ou esquizofrenia, o segundo torna o indivíduo um excêntrico, com certo gosto pela profecia, ou então pode fazê-lo retroceder a uma atitude infantil, apartando-o da sociedade humana. O terceiro significa a restauração regressiva da persona. Esta formulação parece muito técnica e o leitor suporá, com justeza, que se trata afinal de uma reação psíquica de natureza complexa, como as que se apresentam no decurso de um tratamento analítico. Seria um erro, no entanto, supor que casos desta espécie aparecem apenas durante o tratamento analítico. Tal processo pode ser observado igualmente, e às vezes com mais nitidez, em outras situações vitais, de modo particular, nas existências em que houve uma intervenção violenta e destruidora do destino. Todos, é claro, podem sofrer golpes adversos, mas na maioria dos casos as feridas se curam e não deixam mutilações. Mas aqui se trata de experiências destruidoras, que podem aniquilar o indivíduo, ou pelo menos aleijá-lo. Tomemos como exemplo um homem de negócios, que se arriscou demais e chegou à bancarrota. Se essa experiência deprimente não desanimá-lo e se, corajosamente, ele conseguir manter a ousadia, acrescida de um pouco de prudência salutar, sua ferida cicatrizará, sem dano permanente. Mas pode ocorrer que se sinta destruído e renuncie então a qualquer risco futuro, procurando laboriosamente salvar sua reputação social, nos marcos de uma personalidade muito mais limitada, poderá até mesmo rebaixar-se a um trabalho inferior, num posto muito abaixo de suas possibilidades, como uma criança assustada. Dessa forma, tecnicamente falando, estará tentando restaurar sua persona por via regressiva. Em consequência do temor, recuará a uma fase anterior de sua personalidade, e se rebaixará,
pretendendo ser o que era antes da experiência crítica, mas incapaz até mesmo de pensar em repetir tal risco. Talvez tenha desejado antes, mais do que podia realizar, agora, no entanto, nem ousa tentar aquilo de que é capaz. Tais experiências ocorrem em todos os domínios da vida e de todos os modos possíveis, ocorrem também no decurso de um tratamento psíquico. Neste último caso, trata-se igualmente de uma ampliação da personalidade, de um risco de natureza externa ou interna. No exemplo citado da estudante de filosofia, pode-se ver em que consiste a experiência crítica do tratamento psicoterapêutico, a transferência. Como já disse antes, o paciente pode deslizar inconscientemente sobre os escolhos da transferência. Neste caso não haverá experiência crítica, nada ocorrendo digno de nota. Naturalmente, por comodidade, o médico sempre desejará ter pacientes deste tipo. Entretanto, os pacientes mais lúcidos logo descobrem por si mesmos a existência do problema. E quando, como no caso citado, o médico é elevado à categoria de pai amado, desencadeia-se sobre ele um dilúvio de exigências. Terá, então, forçosamente que buscar um caminho e modos hábeis de deter as investidas, sem que o vórtice o arraste e sem prejudicar o paciente. Uma ruptura violenta da transferência poderá ocasionar uma recaída completa, ou algo pior ainda, assim, pois, o problema deverá ser conduzido com muito tato e precaução. Outra possibilidade reside na esperança pia de que com o tempo o disparate acabará por si mesmo. Certamente, com o tempo tudo acaba, mas esse tempo, quem sabe quanto poderá prolongar-se. As dificuldades poderão ser insuportáveis para ambas as partes, de modo que é melhor renunciar à ideia do tempo como um fator de cura. A teoria freudiana das neuroses parece oferecer um instrumento mais eficaz para combater a transferência. Segundo ela, a dependência do paciente pode ser explicada como uma exigência sexual infantil, que toma o lugar de um emprego razoável da sexualidade. A teoria adleriana também oferece uma vantagem semelhante, explicando a transferência como uma meta infantil de poder e como uma medida de segurança. Ambas as teorias são de tal modo adequadas à mentalidade neurótica, que todas as neuroses podem ser explicadas ao mesmo tempo pelas duas teorias. Tal fato não pode ser negligenciado. Qualquer observador imparcial será obrigado a constatar que isso se deve à circunstância de que o erotismo infantil de Freud e o impulso de poder de Adler são, no fundo, a mesma coisa, apesar do choque de opiniões das duas escolas. No fenômeno da transferência vem à luz um fragmento do instinto primordial, a princípio incontrolado e incontrolável. As formas arcaicas de fantasia que alcançam gradualmente o limiar da consciência constituem outra prova deste fato. Baseados nestas duas teorias, podemos tentar mostrar ao paciente como são infantis, impossíveis e absurdas suas exigências, talvez ele volte à razão. Minha paciente, porém, não foi a única que ignorou tais argumentos. É verdade que o médico pode defender-se com essas teorias, desembaraçando-se de uma situação difícil com uma dose relativa de humanidade. Há pacientes que, na realidade, não exigem, ou pelo menos não parecem exigir, tais cuidados, mas há casos em que tal método poderia causar um dano psíquico absurdo.
No caso da minha estudante, senti obscuramente algo deste gênero e, portanto, abandonei toda tentativa racionalista, deixando à natureza, ainda que com uma desconfiança mal dissimulada, a oportunidade de corrigir um disparate que parecia ter se originado dela mesma. Como já mencionei anteriormente, tal fato me ensinou algo de extraordinariamente importante: a existência de uma autorregulação inconsciente. O inconsciente sabe não só desejar, mas também cancelar seus próprios desejos. Esta compreensão, de imensa importância para a integridade da personalidade, permanecerá oculta aos que se detiverem na ideia de que tudo isso não passa de um mero infantilismo. Retrocederá do limiar desta compreensão, dizendo: naturalmente tudo foi um disparate. Sou um louco visionário e o melhor que tenho a fazer é enterrar ou atirar ao mar o inconsciente e tudo o que se prende a ele. Considerará como pirraças infantis o sentido e a meta de tudo aquilo que desejava tão ardentemente. Compreenderá que sua ânsia era absurda, tentará ser tolerante consigo mesmo e resignar-se. O que fazer então? Em lugar de enfrentar o conflito, voltará atrás, restaurando regressivamente, do melhor modo possível, sua persona soterrada e suprimindo todas as esperanças e expectativas que haviam florescido durante a transferência. Tornar-se-á menor, mais limitado, mais racionalista do que antes. Não se pode dizer, porém, que em todos os casos tal resultado significa uma incrível desgraça, pois são muitos os que, por sua notória incapacidade, prosperam mais num sistema racionalista do que em liberdade. A liberdade é uma das coisas mais difíceis. Os que puderem suportar a solução apontada poderão dizer, com Fausto: conheço demasiadamente o círculo da terra, o mais além é vedado ao nosso olhar, tolo. Quem para lá dirige os olhos ofuscados inventa seu duplo nos abismos do ar. Decida-se aqui e não se perca além. Para o homem bom o mundo tem finalidade, sem que se perca em vão na eternidade. O que distingue, bem pode dominar. Deixá-lo seguir ao longo dos terrestres dias, que os fantasmas assombrem, segue sua via. Tal solução seria perfeita se alguém pudesse livrar-se por completo do inconsciente, privando-o de sua energia e tornando-o inativo. Mas como a experiência mostra, só se pode privar o inconsciente de parte de sua energia. Ele permanece em contínua atividade, uma vez que não só contém, mas é a fonte da libido, a partir da qual os elementos psíquicos fluem. É um erro, pois, acreditar que através de alguma teoria ou método mágico poder-se-ia esgotar a libido do inconsciente, anulando-o. Talvez uma ilusão desse tipo durasse algum tempo, até chegar a hora em que seria inevitável dizer, como Fausto: tantos espectros se apinham no ar, como e para onde escapar? Antes vem e sorri a manhã racional. Depois tece à noite seu sonho infernal. Ao voltarmos alegras dos campos arados, grasna uma ave, que disse ao grasnar: desgraça, sugere a superstição. Tem forma e se mostra e traz maldição. Com medo ouvimos a porta estalar. Estamos sozinhos, ninguém vai entrar. Ninguém pode, mediante seu livre arbítrio, anular o poder efetivo do inconsciente. No máximo, conseguirá iludir-se. Como diz Goethe:
Se o ouvido em mim se fechar, no coração o medo vai medrar, a cada hora mudo a forma do meu ser e assim exerço meu despótico poder. Somente uma coisa é eficaz contra o inconsciente, a necessidade exterior premente. Entretanto, os que tiverem um conhecimento maior acerca do inconsciente reconhecerão, atrás da necessidade exterior, a mesma face que antes os espreitava de dentro. Uma necessidade interna pode transformar-se numa necessidade externa, se esta última for real e não uma simples pose. A problemática psíquica costuma ser ineficaz. Por isso Mefistófeles dá este conselho a Fausto, que se opõe à loucura da magia. Pois bem, eis o caminho, mestre, sem médico, dinheiro ou bruxaria. Retoma a vida campestre, cava e lavra descuidado, conserva-te e a tua mente num círculo bem limitado, come da terra somente, animal entre animais, esterca o campo que cultivas. A vida simples não pode ser simulada e, por conseguinte, a existência não problemática do homem pobre, entregue ao destino, nunca será obtida por contrafação. Só o homem que vive tal vida, não como mera possibilidade, mas por uma necessidade implícita de sua própria natureza, poderá negligenciar cegamente o problema da psique, uma vez que lhe falta a capacidade de compreendê-la. Entretanto, quem tenha deparado com o problema fáustico não terá mais acesso à vida simples. Naturalmente, nada o impedirá de ocupar uma casinha de 2 quartos no campo, de cavalcar no jardim ou comer nabuscrus. Mas sua alma rirá desses subterfúgios. Só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. A reconstrução regressiva da persona representa uma possibilidade vital somente para o indivíduo que deve o malogro crítico de sua vida à presunção. Apequenando sua personalidade, retrocederá até a medida que pode preencher. Mas em qualquer outro caso, a resignação ou autodiminuição significam evasões que, com o correr do tempo, só podem ser mantidas à custa de indisposições neuróticas. Do ponto de vista consciente dessa pessoa, tal situação não representaria uma fuga e sim a impossibilidade de enfrentar o problema. Em geral, tal doente é uma figura solitária, pois pouco ou nada vem ajudá-lo em nossa cultura moderna. Até mesmo a psicologia lhe oferece apenas algumas interpretações puramente redutivas, sublinhando o caráter infantil, arcaico e inaceitável desses estados de transição. Não lhe ocorre pensar que uma teoria médica também pode servir para o médico esquivar-se, mais ou menos elegantemente, da armadilha. Por isso, as teorias redutivas se ajustam tão maravilhosamente à essência da neurose, prestam um grande serviço ao médico. B. Identificação com a psique coletiva. A segunda possibilidade seria a identificação com o inconsciente coletivo. Isto equivaleria a aceitar a inflação, exaltada agora como um sistema. Em outras palavras, o indivíduo poderia ser o feliz proprietário da grande verdade que o aguardava para ser descoberta, o senhor do conhecimento escatológico para a salvação das nações. Tal atitude não implica necessariamente a megalomania em sua forma direta, mas sim na forma atenuada e mais conhecida do reformador, dos profetas e mártires. As mentes fracas correm o risco de sucumbir a esta tentação, uma vez que geralmente se caracterizam por uma boa dose de ambição, amor próprio e ingenuidade descabida.
Abrir a passagem da psique coletiva significa uma renovação de vida para o indivíduo, quer seja agradável ou desagradável. Todos querem agarrar-se a esta renovação, uns, porque assim aumentam sua sensação de vida, outros porque veem nisso a promessa de um maior conhecimento, ou então esperam descobrir a chave que transformará suas vidas. No entanto, os que não quiserem renunciar aos grandes tesouros enterrados na psique coletiva deverão lutar, de um modo ou de outro, a fim de manter a ligação recém-descoberta com os fundamentos originários da vida. A identificação parece ser o caminho mais curto, pois a dissolução da persona na psique coletiva é um convite direto para as bodas com o abismo, apagando-se toda a memória nesse abraço. Este traço de misticismo é característico dos melhores indivíduos e é tão inato em cada qual como a nostalgia da mãe, nostalgia da fonte da qual provimos. Como já mostramos anteriormente, há na raiz da nostalgia regressiva, concebida por Freud como uma fixação infantil ou desejo incestuoso, um valor e uma força especiais. Tal fato se revela com clareza nos mitos em que o herói é o melhor e o mais forte dentre o povo, é ele que segue essa nostalgia regressiva, expondo-se deliberadamente ao perigo de ser devorado pelo monstro do abismo materno. Mas é herói, afinal de contas, porque não é devorado, e vence o monstro, não uma, mas muitas vezes. A vitória sobre a psique coletiva, e só ela, confere o verdadeiro valor, a captura do tesouro oculto, da arma invencível, do talismã mágico ou daquilo que o mito determina como o mais desejável. Assim, pois, o indivíduo que identificar-se com a psique coletiva ou, em termos do mito, que for devorado pelo monstro, nele desaparecendo, estará perto do tesouro guardado pelo dragão, mas involuntariamente e para seu próprio mal. Ninguém que perceba o grotesco desta identificação teria a coragem de erigi-la em princípio. O perigo está no fato da maior parte das pessoas carecer do humor necessário ou deste faltar justamente na hora oportuna, tomadas por uma espécie de patos. Tudo lhes parece carregado de sentido e qualquer autocrítica eficaz é rejeitada. Não pretendo negar, em geral, a existência de profetas autênticos, mas, por cautela, começarei duvidando em cada caso individual, o assunto é sério demais para que se aceite, levianamente, alguém como um verdadeiro profeta. Se for este o caso, ele mesmo lutará contra toda pretensão inconsciente a esse papel. Portanto, se num abrir e fechar de olhos aparecer um profeta, seria melhor pensarmos num possível desequilíbrio psíquico. Mas além da possibilidade de converter-se em profeta, há outra alegria sedutora, mais sutil e aparentemente mais legítima, a alegria de ser o discípulo de um profeta. Esta técnica é ideal para a maioria das pessoas. Suas vantagens são, o odium dignitatis, isto é, o da responsabilidade sobre-humana do profeta, que é substituído pelo otium indignitatis, que é muito mais suave. O discípulo é indigno, senta-se modestamente aos pés do mestre e se protege contra os próprios pensamentos. A preguiça mental se torna uma virtude, pelo menos, é possível aquecer-se ao sol de um ser semidivino. Pode desfrutar do arcaísmo e infantilismo de suas fantasias inconscientes sem esforço algum, pois toda a responsabilidade é deixada ao mestre.
Através da divinização do mestre, o discípulo se exalta, aparentemente sem que o perceba. Além disso, não possui a grande verdade, que, naturalmente, não foi descoberta por ele, recebida diretamente das mãos do mestre. É óbvio que os discípulos sempre se unem com solidariedade, não por laços afetivos, mas com o propósito de confirmar suas próprias convicções, sem esforço, engendrando uma atmosfera de unanimidade coletiva. Há, porém, uma forma de identificação com a psique coletiva, que parece muito mais recomendável. Alguém tem a honra de ser um profeta, assumindo desse modo uma perigosa responsabilidade. Outro indivíduo, por seu lado, é um simples discípulo, administrador do grande tesouro que o mestre alcançou. Sente toda a dignidade e o peso de tal posição e considera uma obrigação solene, ou mesmo uma necessidade moral, denegrir todos os que pensem diferentemente. Sua preocupação é fazer prosélitos e iluminar a humanidade, tal como se ele mesmo fosse o profeta. São estas as pessoas que, se ocultando atrás de uma persona aparentemente modesta, irrompem de repente na cena do mundo, inflacionadas pela identificação com o inconsciente coletivo. Tal como o profeta, é uma imagem primordial da psique coletiva, o discípulo do profeta também o é. Em ambos os casos, a inflação provém do inconsciente coletivo e a independência da individualidade é lesada. Mas uma vez que nem todos possuem a força de uma individualidade independente, a fantasia do discípulo é talvez a mais conveniente. As gratificações da inflação decorrente representam, pelo menos, uma pequena compensação pela perda da liberdade espiritual. Nem devemos subestimar o fato de que a vida de um profeta, real ou imaginário, é cheia de tristezas, desapontamentos e privações. Assim, pois, o bando de discípulos e a gritaria do Hosana têm o valor de uma compensação. Tudo isto é humanamente tão compreensível, que quase deveria surpreender-nos se conduzisse a algo mais além.